Olá! Hoje falarei sobre um assunto que poucos pediriam para ouvir. Aliás, poucos gostam de ouvir. Porque é um assunto realmente não é muito agradável. Disciplina. Por que pediríamos para falar conosco sobre disciplina? É um assunto difícil também. Porque a disciplina na igreja, quem pode fazer parte da igreja, como disciplinar alguém? Como uma pessoa que é pecador, todos nós pecamos, e, e possamos disciplinar uma outra pessoa que incorreu ao erro. Há algumas pessoas que dizem, não, nós não somos pecadores, porque pecadores são aqueles que pecam constantemente, somos santos. Na verdade, se observarmos a teologia bíblica, percebemos que não, todos nós realmente pecamos mesmo. E embora devamos buscar a santidade, e a nossa meta é buscar a perfeição, nós tropeçamos em muitos erros. E se orgulharmos e dissermos como Pedro, Senhor, jamais pecarei, tropeçaremos contra o nosso próprio orgulho e soberba. Aliás, o maior pecado humano é dizer, não, sou pecador. Então, na condição de pecador, como podemos punir uma outra pessoa dentro da igreja? Como possamos excluir uma outra pessoa? Como possamos julgar uma outra pessoa? Se todos nós dependemos do amor e da graça de Deus. A questão da disciplina é uma questão realmente difícil. Quem é que pode ser membro da igreja? Quem pode, quem não pode? Há 3 tipos de disciplina na igreja. A disciplina rigorosa. A disciplina rigorosa, se olharmos no Antigo Testamento, vejamos que há várias passagens onde havia uma disciplina muito rigorosa naquela época do Antigo Testamento. Finéias, uma certa vez, ele arrancou da espada e matou todos aqueles que tinham prostituído dentre a nação de Israel, que tinham cometido a prostituição, o adultério, a idolatria. Então Finéias passou a fio da espada centenas de pessoas. Foi uma disciplina rigorosa. Se observarmos no Antigo Testamento, em várias outras passagens, vejamos aplicações de disciplinas muito rigorosas no Antigo Testamento. Em Números capítulo 25, em Números capítulo 33, 55, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, também fala sobre isso. Deus, no Novo Testamento, também aplicou-se uma disciplina rigorosa no caso de Ananias e Safira, que ao mentir ao Espírito Santo, os dois ambos morreram. Pode ser-se que Deus ainda se aplica rigorosamente a sua disciplina no Novo Testamento. Pode até ser que em alguns casos Deus faça isso. Geralmente as disciplinas rigorosas são aplicadas àqueles que já conhecem a Deus e assim os desobedecem. No entanto, no Novo Testamento, esta disciplina rigorosa não é aplicada a partir da igreja, mas a partir de Deus, porque quem matou Ananias e Safira não foi o homem, não foi Pedro, foi o próprio Deus. Então é uma disciplina aplicada pelo próprio Deus, que pode muitas vezes ser aplicada até mesmo agora, no tempo da graça. É por isso que
os cristãos precisam ter muito cuidado para não incorrer em imoralidade, em pecados terríveis contra Deus, porque Deus pode julgar cada caso segundo o seu próprio entendimento. E o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a nossa sabedoria é diferente do conhecimento e da sabedoria de Deus. E o que possamos pensar que não vai se incorrer a nada, pode causar a morte nossa. E muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas. Mas pode ser uma disciplina rigorosa de Deus. A segunda disciplina é a disciplina relaxada. Um pai que não disciplina direito seus filhos, deixa os seus filhos fazerem o que quiserem, acham que os desejos dos seus filhos são como desejos de um Deus que não pode dizer não a eles, e caso eles queiram voar, eles querem sentar-se à janela do avião, do lado da janela do avião, e ele tem esse direito de qualquer forma. São filhos que não são corrigidos, não sabem o que é disciplina. Isso é uma disciplina relaxada, que geralmente filhos assim, muitas vezes se tornarão adultos complicados, porque eles não sabem o que é respeitar o direito das outras pessoas. Se tornarão pessoas potencialmente mal educadas, mau caráteres, por causa da falta de disciplina. Inclusive, a falta de disciplina pode acarretar que muitas dessas crianças se tornem crianças de ruas. Se formos a muitas crianças que estão agora abrigadas nas casas de crianças que foram recolhidas das ruas, que cometeram crimes, praticamente todas elas foram crianças indisciplinadas. Uma igreja sem disciplina é uma igreja como que filhos, como crianças de ruas, que não conhecem a disciplina, a ordem de Deus. A diferença entre um filho de Deus e uma pessoa que não é filho de Deus é aquele que passou pela disciplina e aquele que não passou pela disciplina. Os que passaram pela disciplina são filhos de Deus. Os indisciplinados são filhos do diabo. Se a igreja de Deus não trazer, não disciplinar os seus membros, a igreja se tornará como a igreja católica. As pessoas irão ao culto como se estivessem indo à missa, sem mudança de vida. Continuará na idolatria, continuará na promiscuidade, continuará no adultério, na prostituição, na fornicação, continuará no lesbianismo, continuará na prática homossexual, porque está igual o mundo, está igual a Igreja Católica, não há diferença. E se não há diferença entre o mundo e a igreja, o ímpio pensará, para que eu vou para a igreja se não tem diferença? A igreja se torna uma igreja fraca, a igreja se torna ineficiente, a igreja acabará. Porque não há distinção. Se não há distinção entre igreja e mundo, para que ir à igreja? O culto não é uma missa.
O culto é lugar de mudança de vida. Antigamente, a disciplina na Igreja Católica ocorria muitas vezes no chamado purgatório, quando alguém morria e cria em Deus, segundo a doutrina católica, porém ainda continuava cometendo alguns pecados, ele purgava esses pecados no purgatório. Hoje em dia, essa doutrina do purgatório não está nem muito em vigor, pelo menos não é muito ensinada nem mesmo nas doutrinas católicas. Então, onde o ímpio, ou onde o membro, se eu posso dizer isso, da Igreja Católica, poderá ser disciplinado? Em lugar algum. A disciplina deve existir. Não existe purgatório. A disciplina é aqui e agora na igreja. Porque nas cartas à igreja da Ásia, nas 7 igrejas da Ásia, Jesus fala sobre não tolerar aqueles que praticam a iniquidade. Os nicolaítas, os seguidores de Balaão, os seguidores de Jezabel, não tolerar a iniquidade. A igreja não pode, porque Jesus diz, eu tenho contra ti que tolerais iniquidades. A igreja que não praticar a disciplina, que tolerar o pecado, a promiscuidade, o homossexualismo, o lesbianismo, porque ajuda na igreja, ou porque é rico, ou porque dá dízimo, ou porque é uma pessoa educada, ou porque é um parente, Deus irá cobrar da igreja, dos líderes também. Não vale a pena. Precisa ter disciplina na igreja. Não há o que pagar penitência. Não adianta subir escadas de joelho, caminhar a pé até Aparecida do Norte. É necessário obedecer a palavra de Deus. E aquele que não está em conformidade com a palavra de Deus precisa ter um tempo para refletir sobre a sua conduta na igreja, para não ser mau exemplos para os outros e principalmente por aqueles que estão lá fora observando a igreja. Eu não tenho agora os dados, depois eu irei falar sobre os dados de como a igreja primitiva disciplinava os membros. Em alguns casos, as pessoas ficavam 15 anos fora da disciplina. Outros ficavam 5 anos fora da disciplina, sem poder adentrar ao templo. Os assistentes eram aqueles que estavam em plena comunhão, que poderiam adentrar ao templo. Então existia 3 classes de pessoas. Aqueles que ficavam 15 anos em disciplina sem poder acessar o templo, a igreja, o prédio. Depois tínhamos que ficavam 5 anos, que adentravam parte do templo, mas não completamente lá dentro. E os assistentes que assistiam completamente e tinham toda a perfeita comunhão à igreja. Hoje, que tipo de disciplina é aplicada? E, por último, disciplina bíblica. A disciplina bíblica acontece raramente hoje nas igrejas. Algumas igrejas, elas disciplinam por causa de adultério e homicídio. Talvez só isso. Talvez mais nada. Se adulterar e foi flagrado e não tem outro jeito. Se cometeu um homicídio,
e então eles são disciplinados. Mas qualquer outra coisa, talvez o roubo, não sei, talvez nem isso, seja disciplinada. Corrupção? Acho que não. Mentira? Não, de jeito nenhum. Então, às vezes é disciplinado por 2 ou 3 pecados em muitas igrejas hoje em dia. A disciplina bíblica, ela é necessária para todos os pecados. As pessoas precisam levar os pecados a sério e a igreja precisa disciplinar os seus membros. Eu anotei aqui os estágios da disciplina que eu tinha falado sobre a igreja primitiva. Na igreja primitiva havia alguns estágios. Existiam os planteadores, que eram aqueles que cometiam pecados que cometiam pecados de forma mais grosseira contra Deus, de forma clara e deliberada e repetida contra Deus. Eram chamados de planteadores. Esses ficavam em torno de 15 anos fora da comunhão da igreja. Depois tínhamos ouvintes que não acessavam completamente o templo, ficavam em torno de 5 anos como ouvintes. Depois tinham os ajoelhados, estes entravam na igreja, na nave da igreja, mas não participavam completamente da igreja. E por fim, os assistentes que tinham plena comunhão. Estes eram os estágios da disciplina na igreja primitiva nos primeiros séculos. Nos tempos finais, com o avanço da maldade e da iniquidade, deveria-se haver e manter a disciplina, mas parece que tem sido o contrário, não é? O pecado ele precisa ser confessado e deixado, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário confessar publicamente e deixar o seu pecado. Mas muitos não confessam publicamente, apenas falam com Deus, olha lá ainda, vivem como se nada tivesse acontecendo. E tudo bem, mas eles precisam confessar publicamente os pecados e abandoná-los. É o que é bíblico. O propósito da disciplina é tratar os filhos de Deus de tal forma. A palavra disciplina em grego é paideia. O propósito da disciplina é tratar os filhos de tal forma que a pessoa leva o pecado a sério. Que essas pessoas, que esses filhos levem o pecado a sério. Os filhos de Deus, eles são submetidos à paideia, a disciplina do Senhor. Se está fora da paideia, está fora da família de Deus. 10 razões para disciplinas, 10 propósitos. Produzir santidade. Uma pessoa que sabe que será disciplinada, ela procurará viver uma vida santa diante de Deus e da igreja. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pratica iniquidade não verá o Senhor. Não existe purgatório. Simplesmente não verá o Senhor. O propósito da disciplina é manter a paz com os irmãos. Um irmão em São Paulo pegou um cheque emprestado com outro irmão da igreja, fez uma dívida tão alta que
Aquele que emprestou, o irmão que emprestou o cheque, teve que vender a casa para saldar a dívida. Imagina a confusão que se aconteceu nesta igreja. Isso é falta de disciplina. São irmãos indisciplinados. Falta de disciplina na igreja, levando o que acaba acarretando pessoas de mau caráter e falta de paz na igreja. Para a igreja crescer sem disciplina, a igreja não cresce. Pode até inchar, mas não crescerá saudavelmente. Porque ser crente igual ao mundo é melhor ficar no mundo. É isso que o ímpio pensará. Vindicar a honra de Jesus. Este também é um propósito da disciplina. O corpo deve ser como dono do corpo, não agir como dono do corpo. Cristo é o corpo, nós somos membros do corpo. Como um membro pode agir de forma diferente do corpo? Não pode. Como alguém sendo membro do corpo de Cristo, que é santo, pode praticar a iniquidade, pode praticar o adultério, sendo membro do corpo de Cristo? É impossível. Não pode. Não se é possível isso. 1 Coríntios 6,15, o apóstolo Paulo fala isso. Como pode um membro do corpo de Cristo, que é santo, praticar a prostituição, ser membro, ser alguém que vive na prostituição? É impossível. Evitar que os outros pequem da mesma maneira. Este é um propósito da disciplina. É tanto que quando o presbítero peca, ele deve ser repreendido publicamente, como está escrito em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3 ou 4, que fala sobre os deveres dos presbíteros. Em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, uma mulher por nome de Mariana, ela adulterou com o prefeito da cidade. A igreja a repreendeu e ela não se arrependeu. Repreendeu novamente, ela não se arrependeu. Se reuniram, a igreja se reuniu e excluíram ela da igreja. Ela foi a um tribunal secular, processou a igreja. O tribunal multou a igreja em $390 mil, 6 vezes a entrada anual da igreja. Foi um decreto para fechar a igreja. Isso às vezes acontece porque a justiça do mundo não compreende a justiça de Deus. As leis do mundo nem sempre respeitam as leis de Deus, mas a igreja fez algo certo e coerente segundo a palavra de Deus. Óbvio que a disciplina precisa ser aplicada com sabedoria pelos pastores, líderes e responsáveis da igreja para não dar razão às autoridades mundanas e seculares. Mas não se deve deixar de aplicar, mesmo que isso cause um dano à igreja, mas a doutrina, a disciplina precisa ser aplicada, obviamente com sabedoria. Evitar a ira de Deus ser aplicada sobre a igreja. Em Apocalipse capítulo 2, sobre a igreja de Pérgamo, Jesus adverte a igreja de Pérgamo por causa de estar tolerando a iniquidade e o pecado no meio da igreja. Produzir arrependimento, para que assim possamos ganhar o irmão. A disciplina não é para condenar, a disciplina é para ganhar o irmão e ser exemplos para as demais pessoas.
e ganhar, e para que as outras pessoas não se perdem também. Criar responsabilidade a tempo, porque se a disciplina não for aplicada, esta pessoa pode chegar a um ponto em que não tem mais volta, ou chegar a um tempo que ela vai ir até a presença de Cristo, falecer, e aí Cristo falará a ela: apartai-vos de mim, porque não te conheço, vós que praticais iniquidade. E diz: mas eu preguei em teu nome, expulsei demônio, curei enfermos. Jesus diz: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Se a disciplina for aplicada a tempo, talvez estas pessoas não chegariam a essa condição, a essa situação, não é mesmo? Porque criariam nelas responsabilidade a tempo. A igreja não cumprirá sua missão se não disciplinar os seus membros. Indisciplina, como eu já disse, são como que crianças de rua. Existem a disciplina positiva e disciplina negativa. Disciplina positiva é quando a Bíblia diz: faça isso, faça desse jeito, age assim. É uma afirmação positiva. A disciplina negativa é quando Deus já está agindo como que castigando as pessoas pelos seus erros e pelos seus pecados, pelos seus delitos. A igreja que prega assim, devemos ter muito cuidado e pregar a palavra de Deus em toda a sua integridade. A igreja não pode pregar como Colombo descobriu a América por acaso, como a galinha catando os seus milhos, e come um, pula o outro, come um, pula o outro. Não! A disciplina precisa ser ensinada na sua totalidade. O evangelho precisa ser ensinado em sua integralidade e totalidade. Porque senão não dará certo. 1 Coríntios capítulo 11, na ceia do Senhor, há uma advertência muito séria, dizendo que muitos que comiam, que participavam da ceia indignamente, estavam fracos e doentes, e alguns que dormiam, que quer dizer, já estavam mortos, morreram literalmente, porque estavam vivendo de forma indisciplinada no meio da igreja. E Deus, e por causa desses pecados, estavam fracos, estavam doentes, e alguns até mesmo teriam morrido. O que estava escrito lá como dormem é que eles teriam realmente morrido. Não quer dizer necessariamente que eles perderam a salvação. Podemos explicar isso em outro momento. Talvez Deus precisou agir de tal forma na vida deles, atuando às vezes com doenças para que eles não caíssem em pecados maiores ou continuassem na prática daqueles pecados, ou muitas vezes Deus antecipou a morte deles para que eles não praticassem ainda mais iniquidades ou não voltassem à prática de novos pecados. Entendemos isso quando o apóstolo Paulo dizia: vamos entregar a estes, Emineu e Filipe, algo assim, não tenho certeza, me parece que Emineu é um deles, entregá-los a Satanás, para que destruais o seu corpo, mas a sua alma seja salva. Um castigo, uma dor, doença, miséria, uma grande perseguição do diabo contra o corpo e a vida daquelas pessoas, mas para que a sua alma fosse salva em Cristo. São aqueles que são salvos senão pelo fogo, pela prova. Há pessoas que são salvas assim, só pelo fogo. E aí não quer dizer purgatório,
como alguns padres católicos dizem, não, mas é o fogo da prova do Senhor. No caso, por exemplo, do Simão mágico, que queria comprar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E no mesmo momento, ele foi disciplinado. O apóstolo Paulo, como já disse, entregou alguns a Satanás para serem disciplinados por causa dos seus pecados. E o espinho na carne do apóstolo Paulo era um tipo de disciplina preventiva. Também há disciplina preventiva. É quando Deus, sabendo da condição humana e do quanto somos pecadores, e sabendo que se Ele não aplicar uma disciplina preventiva, iremos incorrer ao pecado, Deus então permite uma disciplina preventiva, que no caso do apóstolo Paulo, ele chamava de espinho na carne, e não sabemos exatamente o que é. Talvez fosse alguma doença ou alguma outra coisa, uma doença física, emocional, alguma outra coisa, que fazia com que o apóstolo Paulo não cometesse o pecado do orgulho, da soberba. Eu não vou cometer, Deus, eu não vou me ensoberbecer, eu sei que eu não vou, Deus, eu não vou, disse, não, Paulo, eu sei que tu afirma isso, eu sei que tu diz que não vai, mas vai assim mesmo, e eu vou te aplicar essa disciplina, porque eu sei que tu vais ensoberbecer se eu não aplicar essa disciplina preventiva. Eu quero ficar, tem muito mais para falar sobre a disciplina, muito mais, é um assunto muito interessante, longo, extensivo, embora, aliás, ninguém gosta de ouvir sobre disciplina, mas é um assunto necessário. E Deus abençoe vocês, gente. Um grande abraço e tudo de bom. Nós encontraremos lá no topo.